Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 13. De 2 Coríntios. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Amado Criador, como nós dependemos unicamente de Ti, para poder prosseguirmos nesta jornada até que chegue o final. Dependemos do Senhor. Não há nenhuma pessoa que possa vencer sem que o Senhor não esteja nela vencendo. Todos nós carecemos da Sua presença, da Sua força, do Seu poder. Em nome de Jesus Cristo, derrame sobre nós mais de Suas promessas para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. A letra manifesta. Bom, aquilo que o irmão Brana pregou de uma só vez, que nós levaríamos um ano para pregar. Ele nos deu os pontos principais para podermos pregar, para ensinar, para viver. A gente olha para o que ele fez, para o tempo que ele viveu, e não tinha um homem como ele para ensinar estas coisas. Como nós já falamos, tinha homem como ele para curar enfermos, para mostrar sinais. E o irmão Brana veio exatamente numa era que precisava mostrar que Deus ainda cura. Foi por isso que ele veio ungido com um dom de cura,
porque o povo não cria em cura divina. Eles criam que a cura divina foi para o tempo dos apóstolos. Então tinha que vir alguém para poder provar para eles que Jesus Cristo ainda era o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Por isso você encontra sempre ele falando sobre isto, sobre a cura divina. Eles não creem em cura, mas ele veio com aquele ministério para mostrar a cura divina. Agora vamos perguntar o que o povo não crê hoje. Cura divina o povo crê. Então nós não podemos ficar parados pensando que o evangelho tem que ser pregado, o evangelho de cura. O povo crê. Por todo lado se fala em cura divina. Agora, o que é que o povo não crê? É isto que nós estamos pregando. É aquilo que eles não creem, a revelação. Não é cura divina. Cura divina, irmão Brana, que tinha que trazer cura divina numa era que o povo não cria. Nós estamos numa era que o povo crê em cura divina. Por todo lado você liga um rádio evangélico, uma emissora evangélica, televisão evangélica, é cura divina. Porque é a mensagem que eles têm hoje. Então, o que eles não creem? Na revelação. Muitas vezes você escuta pregador da mensagem, querendo insinuar que o povo está precisando de cura divina. Mas isso daí é o evangelho que já foi pregado através de William Branham, que aquilo eles não criam no seu dia. Então você tem que ter uma mensagem que o povo não crê no seu dia. Hoje o povo não crê na revelação, naquilo que Deus revelou no tempo de William Branham. Mas no ministério do irmão Branham, primeira e segunda etapa, todo mundo crê, todo mundo da mensagem crê. E foi ressuscitado nos últimos tempos o meio de fazer livros de testemunho do irmão Branham, só testemunhando de cura divina. Nenhum levantou para fazer livros da revelação que o irmão Branham pregou. Por quê? Eles querem continuar com aquele mesmo tipo de evangelho. Eles não querem mudar. E em cada época Deus veio e mudou. Ele mudou da lei para a graça. Eles queriam continuar na lei. Aí Deus veio, restaurou todas as coisas através do ministério de Elias, no irmão Branham, e revelou a palavra. A restauração, tudo bem, muitos tomam, mas a revelação, eles não creem. Outra vez, Deus está nos despertando e nos dando uma mensagem que o povo não crê. A mensagem que o povo crê, eles já têm. Eu não tenho que pregar cura divina, eu creio na cura divina. Eu não tenho que fazer cultos de cura divina. Nós cremos em cura divina, já demos testemunhos esses dias atrás das pessoas que creem na cura divina e foram abençoadas, curadas em nosso ministério. Então não é pregar cura divina. Agora é pregar revelação. O que o povo da mensagem não crê é que os selos foram revelados. O que eles não creem é que os trovões foram revelados. Eles não creem que o novo nome foi revelado. E está tudo revelado. Certo? Então vamos pregar, continuar pregando esse tipo de evangelho. E esta mensagem manifesta a letra da Bíblia. Você tem que ver a letra da Bíblia
encarnada. Eu estava escrevendo aqui, diz: a palavra tem um véu. Você toma a mensagem, vai ler o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado perante nós. A palavra tem um véu. Se as pessoas conseguissem rasgar o véu, elas veriam a palavra ali dentro. Põe a sua mente nisto. Tudo está escuro. Mas tem um véu que não deixa você ver as coisas. Rasgue este véu. Se você rasgar o véu, aí você não vai ver o homem, porque o homem é o véu. A igreja é o véu, a noiva é o véu. Está falando da igreja pentecostal no tempo de Pedro. A noiva já é no tempo de Brana. Aqui é tempo de véu, mas você tem que rasgar o véu. Aí São Paulo diz que nós não somos como Moisés, que colocamos o véu para que o povo não visse aquilo que era transitório, o fim daquilo que era transitório. Paulo diz: nós não somos como Moisés. A gente quer colocar o véu, não, é tempo de rasgar o véu. Como no tempo de Moisés ele colocou o véu, aí Paulo, o que ele veio dizer aqui? Escuta: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Aquele véu, quando você lê o Velho Testamento, você vê um véu. Moisés colocou o véu, porque o povo não podia olhar no rosto dele. O rosto dele brilhava. Quando ele desceu do monte, o povo deveria abraçá-lo. Dizer: Moisés, você é o homem de Deus. Não. Eles continuaram com aquela vida mesquinha, corrupta, que sempre eles tiveram. Aquilo não mudou a vida deles, porque Moisés colocou o véu. Nós não estamos vivendo no tempo mais de colocar o véu. Tem que tirar o véu. Tira o véu da letra. Você lê, é uma letra, mas tira o véu da letra, para você ver que é Deus. Mas com o véu você não pode ver. Foi preciso Cristo vir e abolir o véu. Aí Deus estava outra vez no outro véu. Ele aboliu o véu de Moisés, que Moisés não queria que o povo visse o seu rosto, porque aquilo era transitório, era uma lei, a lei é transitória. Mas agora Cristo veio e aboliu aquele véu. O véu sempre aponta para o corpo. Aquele véu que estava por fora do rosto de Moisés aponta hoje para o corpo, que tem que se tirar o véu para ver o que está dentro. Muitas vezes nós não somos o que nós aparentamos. Para um pouquinho e medita. Se somos o que os outros veem, quer saber o que somos? Viva conosco um pouquinho. Por quê? Vivendo um com o outro, tira o véu. Porque muitas pessoas não dão certo. Porque enquanto elas estão namorando, ainda tem alguns que estão com véu. Não mostram o que são. E as pessoas são enganadas. Mas depois de um tempo, eles tiram aquele véu. Daí, nós chamamos de capa, tira a capa. Mas ele tirou o véu. Aquilo que não deixava você ver o que a pessoa era.
aquilo que não deixava ver o que Moisés era, o poder que Moisés tinha, porque saiu da presença de Deus e veio na presença dos homens. Quando as pessoas começam a desrespeitar um ao outro, é porque já tirou o véu. Elas desrespeitam um ao outro. Jesus veio para abolir aquele véu que não deixava as pessoas ver Deus. Foi por isso que ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele estava mostrando para as pessoas: se você ainda está preocupado com o véu, quem me vê a mim, vê o Pai. O véu já foi tirado. Se você crê no que eu estou pregando, o véu foi tirado. Mas eles continuaram ainda com dificuldades com Jesus. As religiões continuaram com dificuldade com Jesus até no século do irmão Branham. Porque não podiam ver o Pai no Filho, porque havia um véu. Houve um véu durante as 7 eras, um véu na letra, que você não enxergava o que era aquilo. A gente lia a Bíblia e não enxergava o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu estava ouvindo um pregador ontem madrugada, essa madrugada, e de vez em quando eu escuto algum crente, né, na televisão. Então, como pode? O homem é inteligente, o homem é sábio, ele tem uma inteligência, ele tem uma capacidade mental de saber os versículos e já colocar aquilo tudo no lugar, e faz uma pergunta e ele responde outra coisa. Porque ele responde segundo o que ele pensa, não segundo o que a Bíblia está dizendo. Eu guardei isso porque fizeram a pergunta do dízimo. E a igreja dele não crê no dízimo. Então ele não crê no dízimo. Agora, ele não crê no dízimo e tem canal de televisão. Pensa bem se cresce. Falando de quem? Dos pastores que tomam dízimo e ele não crê em dízimo. Por quê? Dízimo passou, foi do tempo da lei. Eles nunca viram que isso foi lá no tempo de Abraão, no tempo da graça. Ele só lê uma parte, que o dízimo é da lei, aquele que foi legalizado em Levíticos, na tribo de Levi. Mas eles não conseguem ver aquilo que veio lá da graça, lá atrás, 430 anos, antes da lei, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Eu estou falando isso não é para ninguém pagar dízimo, simplesmente porque eu vejo essas coisas na Bíblia. Diz: como pode ter um véu sobre os olhos das pessoas e elas estão com a mesma Bíblia na mão, leem os mesmos versículos que nós lemos. É tremendo. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Esses versículos eles não lêem na hora que eles vão responder dízimos. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Aqui, no tempo de Paulo. Paulo não estava falando do tempo de Moisés. Aqui, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, já é no tempo de Moisés. Ali é no tempo de Abraão. Mas aqui, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Agora, por falar sobre Levi, ele dizia: e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebem dízimos, pagou dízimos.
porque ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Quando se muda, você quer ver a tática que usam, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aí ele insinua que mudou o sacerdócio, já não é mais o levítico, é o de Melquisedeque. Então, agora você não tem que pagar dízimo. Aí ele leva para o que Paulo, é uma igreja igual essas que vocês conhecem, que Paulo mostra para você ofertar com liberdade. A oferta com liberdade dá para comprar canal de televisão, tá bom, é? Isso é com liberdade. Acho que só os 10% não dá. Então tem que ser uma oferta com liberdade. O que a gente nota é isso. Falam como pode falar quando usufrui da mesma coisa. Se fosse mais pobre, a gente ia dizer, é porque ele é pobre, por isso que ele está pregando isso. Não é, mas é rico. Pode, tem canal de televisão. Não é esse que vocês conhecem, não. É outros, né? Outro canal. Então, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Que Jesus veio de outra tribo. Jesus não veio da tribo de Levi. Visto ser manifesto, que ele veio da tribo de Judá, que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Eles tinham dificuldade de crer, de ver, porque Moisés não falou disto. Moisés não falou que haveria uma mudança de sacerdócio, que aquele sacerdócio levítico mudaria para o sacerdócio de Melquisedeque. E o levítico veio através de Moisés. Agora, o sacerdócio foi mudado, de Melquisedeque veio através de Cristo. Mas Cristo nunca aboliu. Eu queria que na hora que ele estivesse respondendo a pergunta, porque para mim essas perguntas são capciosas também, que as pessoas são do mesmo rebanho, e que nem vocês fazem pergunta para que eu possa pregar para os outros, não para você. Talvez você faz uma pergunta, mas não para ser pregado para você. Não é que você está com dúvida. Se foi Jesus que mudou, porque o sacerdócio de Melquisedeque é de Cristo, e o sacerdócio levítico é lei, vem lá de trás, mas vem de Abraão. Não vem apenas da lei. Se manifestou, legalizou no tempo de Moisés, mas vem do tempo de Abraão essa mensagem. Olha o que Jesus diz, Mateus 23, 23. Ele diz que Jesus para cá é outro sacerdócio, então não se paga dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Esses eram aqueles que criam na lei. Porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Se o versículo tivesse terminado aqui, tudo bem. Mas Jesus diz assim: deveis, porém, fazer estas coisas. Vocês devem pagar o dízimo do endro, do hortelã, do cominho. E naquele tempo era assim. Hoje se paga dízimo de dinheiro. Naquele tempo era o endro, era o cominho, era o hortelã, era o gado. Naquele tempo era assim. Contava a ovelha, a 10ª era do Senhor.
Hoje não. Hoje tem mudado. Hoje você não vai encontrar com ninguém com ovelha. Para você encontrar ovelha e vaca tem que ser fazendeiro. Então todos... E hoje você não vai encontrar vendendo hortelã, endro, cominho. Senão... Irmão Everson, né? Joãozinho. Então, vamos vender o cominho, o hortelã. Tá bom. Vocês devem pagar o dízimo disso, disse Jesus. Deveis, porém, fazer essas coisas. E não omitir aquelas. Quer dizer, eles tinham omitido o juízo, a misericórdia e a fé. E estavam dizimando, pagando o dízimo. Então, essas coisas eu quero só deixar para... É um fundamento também da própria Bíblia, que você vê na mudança de sacerdócio, mudou a lei. Isso não quer dizer que não tinha o dízimo, pois teve no tempo de Jesus, Mateus 23, 23, teve no tempo de Paulo, Hebreus 7, ele diz aqui, verso 8, aqui são homens mortais os que tomam dízimos. Agora, isso é problema da pessoa, ninguém é obrigado a fazer nada, não. Ninguém é obrigado a fazer nada. As pessoas, se elas creem, como elas creem como aquele pregador, tem que fazer como ele disse. Vai para a igreja e oferta com liberdade. Com liberdade mesmo. Não fica preso, não. Oferta com liberdade. Agora, se você crê, como tem sido revelado, a mensagem que pregamos de William Branham foi uma restauração de todas as coisas e uma revelação daquilo que estava escondido e um ministério que ficou para o tempo depois de Branham. É o que nós não vimos esse ministério. O ministério que ficou para depois de Branham. Não diga a ninguém. Branham não podia dizer, é um ministério que vinha depois dele. Então você tem o ministério no tempo de Moisés, você tem o sacerdócio levítico, você tem o ministério de Jesus, você tem o sacerdócio de Melquisedeque, você tem o ministério do sétimo anjo, você tem a revelação dos mistérios que ninguém nunca pôde revelar para nós, mas Deus nos deu esta revelação através do sétimo anjo. Amém? A letra manifesta. Aí eu li. Mas você viu a manifestação daquilo que você leu? Manifestar é encarnar. Manifestar é aparecer. É mostrar-se. Manifestou. A pessoa tem hora que lê. Fica só na letra. A letra mata, de São Paulo. O Espírito vivifica. O que faz o Espírito? Entra na letra. Bom, isso tudo está nesta mensagem do profeta. Deixa eu ler para vocês. Agora, Paulo falando aqui, nesse sentido, a palavra Espírito. Nós somos ministros não da letra, da lei, mas ministros capacitados do Espírito. E o Espírito toma a letra e a manifesta. O que está precisando na vida de muitos crentes, porque não vamos falar na vida dos pastores, porque Deus trata individualmente. É com um indivíduo que Deus trata. Ele não trata com o pastor para o pastor tratar com o rebanho, não. Deus não trata assim, não. Deus trata com você. Quando Satanás vai tratar também, ele está preocupado nesta era em tratar com você. Satanás também quer tratar com você. O tempo que você dá o corpo, a mente, o coração para Deus, para a palavra, para a revelação, Deus usa. Chega um tempo que você abole Deus. Aí Satanás começa a te usar. E você vai tomar a mesma Bíblia, a mesma mensagem do profeta e dar uma mensagem diferente, contrária a que foi dada por Jesus, a que foi dada
pelo profeta, você vai pregar diferente. Porque já não é mais Deus quem está usando você, é Satanás. Nós temos muitos crentes preocupados. Tem crente que não tem ministério nem para tomar conta de casa. Ele não tem ministério. Tem crente que não pode, ele deveria reconhecer a posição dele e ficar quietinho no lar, com a esposa, amando a esposa, os filhos. Mas já põe na cabeça que eles têm um ministério. E quando não tem um ministério, você fica sabendo que o diabo entra naquele lugar, como dando ministério para o indivíduo. Aí o indivíduo sabe encher-se de parágrafos, encher-se de versículos da Bíblia, mas aquilo não concorda com a palavra do dia, aquilo não manifesta nada. Olha para você ver certos tipos de homens e mulheres que têm, através da internet, que o que eles falam, o que eles dizem, não promove nada. Eles não estão ganhando ninguém. Eles já foram usados por Satanás para aquele fim, para poder enganar, para abolir a verdade, porque aboliram Deus das suas vidas. E quando abole Deus das suas vidas, a única coisa que entra é Satanás. Só tem Deus e o diabo, não tem. Se tivesse muita coisa, quando você não tem Deus, você tem que ter Satanás. Talvez você diga, eu não estou muito com as coisas de Deus, não. Não? Então você está muito com as coisas de Satanás. Porque só tem dois que governam o mundo. É Deus e Satanás. Deus governa os seus e Satanás governa os seus. Deus governa os seus com a palavra revelada em seu dia, a letra manifesta, a letra encarnada, e Satanás manifesta os seus no seu dia com espírito de incredulidade, manifestando a letra encarnada também, em incredulidade. As pessoas não creem e elas são uma manifestação da letra por Satanás, para falar contra. Agora, você fala contra 3 pessoas na divindade, mas não existe, nunca existiu isso na Bíblia. Como você pode ser a favor quando a Bíblia é contra? Não terás outros deuses diante de mim. Aí você vai com o pentecostal e diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um velho, é uma pomba e é um filho novo, como a Igreja Católica. E outros falam, não, a pomba é um homem também, é uma pessoa. O pentecostal é assim. A terceira pessoa da Trindade é a terceira manifestação, mas botar na cabeça deles que é pessoa e ninguém tira aquilo. Então o que fez Satanás? Tomou a letra e encarnou a letra através de incredulidade na cabeça, no corpo, na vida deles. Então se você não dá sua cabeça para Deus, dá para o diabo. Se você não dá o seu coração para Deus, dá para o diabo. Não pensa que, não, eu estou só com um anjinho aqui. Esse anjinho ou é de Deus ou é do diabo. O Espírito Santo tem anjos ministradores de Deus para ministrar a favor do seu povo. E o diabo tem seus anjos ministradores que ministra a favor do seu povo. Satanás levando incredulidade, o Espírito Santo levando fé. Amém, amém. Mas se o Espírito, este Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era, e traz e manifesta, não 2 tábuas de pedra, como foi no tempo de Moisés, mas a presença do Deus vivo, não algum pensamento místico de algum que alguém inventou, ou de algum truque, rondine, mas a própria promessa de Deus revelada e manifestada bem diante de nós.
Amém. Deixa eu ler alguns parágrafos aqui para vocês, porque isto é o pão da vida. A palavra é revelada a um. A palavra não é revelada à sua família inteira. Tem hora que você diz, mas o fulano é melhor que eu, meu irmão é melhor que eu. Mas Deus revelou a você. Tem gente melhor que você. É bom que você veja isso. Esaú era melhor do que Jacó. Vai na Bíblia para você ver. Esaú ficava perto do pai, fazendo guisado para o pai. Matava a caça, trazia, fazia uma sopa, aquele ensopado, e dava para o pai. Se nós tivéssemos que nem se nós tivéssemos um filho Esaú, que fizesse alguma coisa de bem e trouxesse, fizesse uma sopa, sabendo que nós gostamos de sopa. Tem gente que não gosta de sopa de jeito nenhum. Fazia uma sopa e dava para o pai. O Jacó não, o Jacó está despreocupado de fazer sopa para pai. Ele está perto da mãe. Ele estava perto da igreja, a mãe. E a mãe escutou o pai: faça-me um guisado, traga-me para que eu te abençoe e morra. A igreja disse: filho, vai depressa, vai você mesmo. Porque a mãe tinha ouvido a promessa de Deus. O maior servirá ao menor, e o maior é o primogênito, e o primogênito era Esaú. Ele nasceu primeiro, mas ele servirá o menor. Então você vai ali, pega aquele cordeiro e vamos fazer o guisado para o pai. E a igreja ajudou a fazer de tudo para que aquele Jacó fosse abençoado. E você vai na Bíblia, o que está escrito até em Malaquias. Deus amou a Jacó, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus é injusto, problema seu. Isso é predestinação, isso é eleição, isso é Deus conhecer nós antes do nascimento. Quando estava com aquela briga dentro do ventre da mãe, Deus já sabia. O que nascer primeiro vai servir o outro. Mas teve um tempo para aquilo acontecer. Até que aquilo aconteceu. Deus trata com um. Você tem que pensar nisso. Deus trata com um, não é com dois. O duro que nós vemos, se você tem aí irmãos gêmeos, aí Deus trata com um, não trata com o outro. Você já pensou bem como é triste? Mas você tem filhos, Deus trata com o pai e não trata com os filhos. Deus trata com o marido, não trata com a mulher. Porque um é duro de coração, não deixa Deus trabalhar, não dá lugar para Deus. E isso, meus filhos, Deus já viu em nós antes da fundação do mundo. Ele não viu quando você nasceu, não. Quando você foi ser gerado aqui, Deus já sabia. Um vai ceder a minha palavra. Um vai ser a letra manifesta. Outro não. Os meninos estavam lutando no ventre de Rebeca. E Deus disse para ela: você tem 2 nações no seu ventre. A maior servirá a menor. Ali tinha o eleito. E o eleito tinha que passar por uma purificação. O eleito era trapaceiro. O eleito fazia negócio errado. Que era o Jacó, que quer dizer suplantador. Mas Deus o pegou e o mudou. No decorrer dos anos, o que você está vivendo aqui na terra, você tem que entender, como Jacó, você vivendo aqui na terra, Deus está te dando tempo para mudança, para transformação. É Deus deixando nós passar por dias difíceis, momentos difíceis entre a família, entre o casamento. Para quê? Para que nós possamos nos purificar, para fazer como fez Jacó, até que ele chegou a transpor o Val de Jaboque e voltar com um novo nome.
Volta com um novo nome, mas não volta perfeitinho, volta mancando. Mas tem novo nome. Talvez para você chegar a este lugar, a esta fé, você teve que passar pelo mundo, passar pelos casamentos e vir mancando. É no próprio casamento que você percebe isso. Você está mancando. Casou, não deu certo, casou outra vez, casou, não deu certo, casa outra vez. Aí depois escuta a mensagem e vem mancando. Aí crê em tudo, crê na palavra, já transpõe o vale de Jaboque. Está crendo em tudo, mas para crer desta forma, você teve que andar por lugares errados, pagando o preço. Isso tem acontecido com centenas e milhares de pessoas. Aleluia. A sua palavra é revelada a 159, o desvelar de Deus. Aí você fica preocupado. Não, tem que ser revelada a todo mundo. Não, é revelada a um. Sempre tem sido. Um profeta vem com a palavra do Senhor em cada era, cada tempo, através das Escrituras. Vem, a palavra vem a um. A palavra veio a Moisés, a palavra depois veio a Josué, a palavra veio a João Batista. Jesus era a palavra veio a Pedro, a Paulo, a palavra veio a Brana. É um. A palavra vem à esposa. É uma só. É um monte de mulher, um monte de igreja, uma só é a eleita. Ah, mas eu não sei quem. Você não sabe, problema seu. Porque o eleito sabe. O eleito sabe onde ele está congregado, o eleito sabe que aquele lugar é certo. Ele não está seguindo ali cegamente, não. Ele tem revelação. Ele não segue só porque eu vi Deus fazer isso, curar, abençoar. Não, eu vi a palavra do dia, a palavra manifestada. A letra tornou-se carne. Eu vi esta letra manifesta. Vem, a palavra vem a um. Em cada era, o mesmo, nas eras da igreja, na primeira até a última. Outros têm os seus lugares, outros têm os seus lugares. Isto é certo. Observe, mas fique longe daquela coluna de fogo, que eles são. Todos queremos ser um Moisés. E esse é o problema. Todos querem ser um Moisés. Mas quando um tentou subir e tomar a posição de Deus, olha bem o perigo. Deus chama um homem e dá uma posição de Deus para ele. O que é aquilo? Deus vai falar através daquele homem, porque Deus é um. E ele só fala através de um. E aquele um semeia, e aqueles outros falam através de um. Segue a mesma mentalidade de um. Por isso que plenário de pastores é do diabo. Por isso que denominações é do diabo. Porque cada um tem um pensamento num plenário. Cada um quer ter direito de expressar seu pensamento. É como no mundo político. O plenário denominacional é como o mundo político. Você tem que dar parte para o indivíduo. Não é assim com Deus. Deus trata com um. Todos aprendem com um. Todos falam a mesma voz. Crê na mesma coisa. Prega a mesma mensagem. Não tem que discutir. Não tem que reunir pastores e perguntar: isso é certo ou isso não é certo? Não, já tem um. Um traz aquela mensagem. Os outros só ouvem e crê. O problema hoje é que eles não conseguem, eles querem o sistema do diabo. O sistema político é do diabo. O sistema de Deus é rei, é um. O sistema político é 500. É um congresso. Você pensa que isso é o sistema de Deus? Não, o sistema de Deus é um, é rei. O rei falou, está falado.
Não tem a bagunça que tem quando tem 200, 500. Porque o sistema é do diabo. O sistema denominacional é do diabo. Porque não é um só. É um monte de pensadores. Cada um pensa de um jeito. E Deus, na sua era, no seu tempo, Deus tem um apenas. Amém? Tem um apenas. Agora, que confusão dá. O irmão que entende política trouxe aqui 513 deputados federais e 81 senadores. Agora, pega para o sistema de Deus. Um. E os 513? Vai tu para a rua. E os 81 também vai. É um. Olha, mas nós temos 500 pastores. O sistema de Deus é um. É um só. No tempo de Brana, tinha muitos pregadores, mas Deus tinha um chamado Brana. No tempo da noiva tem muitas noivas, mas Deus tem uma noiva. No tempo de João haverá um João. O demais é do diabo, é política dentro da igreja. São irmãos políticos. E se eles estão na igreja, eles estão na internet. O diabo encarnou neles. A palavra do diabo encarnou neles. Como a palavra de Deus encarna na noiva. E é por isso que eles discutem. Que nada dá certo. E olha na vida deles, olha o casamento deles. Tudo torto. Rapaz, se eu fosse que nem você, eu fecharia a Bíblia e ficaria quietinho em casa. Vou ler em casa. Não vou comentar nada. Já errei no casamento. Mas o diabo cega para que ele ache que ele está bem. Que ele vai ensinar alguém. Que ele vai salvar alguém. Como que um imundo pode salvar outro? Como que um sujo pode salvar outro? E Deus olhando do céu para a terra, não havia nenhum justo sequer. Ele desceu para poder salvar-nos. Por isso ele domina, é um para dominar. Enquanto vocês não aprenderem na igreja, na internet, em qualquer lugar, escutar uma só voz no mundo inteiro. Deus tem uma voz para o mundo. Deus não tem uma voz local. Deus tem uma voz para o mundo. E essa voz para o mundo depois é transmitida no local. Todos falam igual. Não tem briga, não tem discussão. Vamos ver se isso é bom, vamos ver se está certo. Nada disso. Cale-se! Quando o leão ruge, cala, o grilo cala. A cigarra cala. Agora, eles não calam. Eles não valorizam o que Deus valoriza. Para eles não existe rei. O rei deles é Satanás. E eles não podem dar valor à palavra. É isso que tem acontecido com a igreja. A igreja está perdida exatamente por isso. Ela não pode ouvir a Deus. A palavra sempre tem um véu. Rasga o véu. E você vai ver lá dentro. Eu pensei que era um homem, não, é Deus. O que te atrapalhou foi o véu. Rasga o véu. E nós não somos como Moisés. Para que o povo não visse o que ia acontecer futuramente. Aquele sinal transitório da lei, ele tampou o seu rosto. Deveria descer ali com aquele rosto, vocês aguenta. Jesus veio abolir o véu. Não se põe véu. Agora é todo mundo igual. Você tem que entender, tem que crer, aceitar do jeito que é. Foi Jesus que tirou o véu e ele veio um ser humano normal. Senão você deveria pensar, Moisés era maior que Jesus. Moisés veio e teve que pôr véu no rosto para o povo não olhar. Jesus veio, todo mundo encarava ele. Você é Beuzebu, do diabo, maioral do diabo, filho ilegítimo. Tinha tirado o véu. Ele aboliu o véu. As pessoas não podiam ver, porque aboliu o véu. Não tem que mostrar nenhum resplendor
Tem gente que quer sair se mostrando, sinal de santidade. Quando vê assim, está doido, está ficando mal da cabeça. Se você vê um indivíduo assim, está fraco, ele não está bem. Quer ser diferente dos outros. Não. Moisés foi diferente. Moisés teve que pôr um véu, porque a sua face brilhava. E aquilo ali era transitório. Era um sacerdócio transitório. E o de Cristo que permanece. Olha para ele, não tem véu. Por quê? Cristo aboliu o véu. Eu e meu Pai somos um. Ou você crê ou morre. Eu e meu Pai. Não é morre que eu vou te matar, não. Não. Morre espiritualmente. Ele não tinha que forçar as pessoas. Os religiosos não creram. Ele partia para o outro lado. Ele ia tomar água lá em Samaria, lá na fonte de Jacó. Se os bons da cidade, os grandes, não têm revelação, não vê o que ele é, mesmo abolindo o véu, sendo um homem normal como todos, não tem nada resplandecente nele. O que tinha no irmão Brana foi a foto que mostrou. Não é questão de ver no rosto do irmão Brana, era a foto. Ao tirar a foto, viu uma coluna de fogo sobre ele. Ao irmão Brana olhar nas pessoas e mandava tirar uma foto, tinha Satanás em cima das pessoas, em forma de câncer. Estava ali. E Deus estava operando. Não havia necessidade de ser diferente. Irmão Brana, roupa de caçada. A hora que ele saía da tenda, um redemoinho. A hora que ele entrava para a tenda, o redemoinho sumia. Roupa de caça. Aí naquele colarinho engomado, chegar lá, vai ver, vai aparecer nada, mas vai ter o redemoinho nenhum. O véu tinha sido tirado. Deus tirou o véu. Hoje Deus não tem véu. Ele tirou o véu. Vamos terminar com isso daqui. Porque Paulo disse, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Você pode estar com o véu, até o véu do novo nome que você não enxerga, do 7º selo que você não enxerga, mas o dia que você converter, vai tirar o véu, você vai ver, o 7º selo era Brana. Eu não sabia que era ele. Tem hora que depois que morre, mas ela era tão boazinha. Só depois que morre. Enquanto está vivo, as filhas desobedecem a mãe, faz de tudo, desobedece o pai. Hoje diz que é dia dos pais. Né? Dia dos pais é todo dia também, como dia das mães é todo dia. É dia de comércio. As pessoas deveriam saber respeitar umas às outras, os filhos respeitar os pais, marido respeitar a esposa respeitar o marido. Deveria o pastor respeitar a igreja respeitar o pastor, o ministério, o mundo respeitar o ministério de uma pessoa na terra. E aquela pessoa na terra tratar todo mundo bem. Porque a mensagem é aquela letra que foi manifesta. Porque nós somos hoje essa manifestação de Apocalipse 10, 8 a 11. A letra, Apocalipse 10, 8 a 11, está manifesto, está visível. Tira o véu e você vai ver Deus. É o que era difícil no tempo de Irmão Brana. Irmão Brana diz, tira o véu e você verá Deus de pé aqui neste momento. Agora, não vamos endeusar lá. Você tem que ser Deus de pé neste momento. Essa mulher é Deus de pé na sua casa, respeitada, honrada. Este homem é Deus de pé, porque esse Deus tirou o véu e está manifestado em cada um de nós. Ele usa um para depois todos serem como aquele um. Foi o que ele veio em carne e Jesus diz, aprendei de mim.
Por que não do faraó? Por que agora não do Herodes? Por que agora não dos outros? Das religiões? Aprendei de mim. É um. A gente tem que aprender, tomar a palavra e deixá-la refletir em nossa vida. Não dá tempo mais. O véu é tirado, diz o profeta 259, o desvelar de Deus. O véu é tirado. A palavra manifesta é Deus mesmo. Quando você tirava o véu de Jesus, mas é Deus mesmo. É o Pai. Com o véu, mostra-nos o Pai. Tirou o véu. Ele é o Pai. É uma coisa só. Olha o véu. Você não pode olhar no rosto de Moisés. Tira o véu. Agora, Cristo, nosso Moisés, você pode olhar nele. Ele tirou o véu. Deus tirou o véu. Ele vem com um véu de carne, mas ele tirou o véu que atrapalhava as pessoas de verem, porque tinha poder, tinha brilho. Aí tinha que pôr véu, para que o povo não visse aquele rosto. Agora não, Deus tirou o véu até da sua palavra nesses últimos dias, através do ministério de Brana e a noiva. O Espírito, o profeta e a noiva dizem: vem. Obrigado, Senhor, por mais este momento em sua presença. Que cada um de nós sejamos mais abençoados por Ti, vivendo uma vida abençoada em casa, na rua, no trabalho. Senhor, ajuda-nos a amar e respeitar. Cada pessoa precisa ter isto em si e saber que o Senhor está tratando com uma pessoa. O Senhor fala com uma pessoa. Por isso, sétimo anjo é um, João é um, a noiva é uma, somente a letra manifesta do dia. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tiver um eleito, Senhor, que ele se desperte, que ele se decida, que ele se comunique logo e diz: eu estou com vocês, eu estou do lado dessa palavra, eu creio nessa letra manifesta, eu aceito isto na minha vida, eu quero ser subjugado por esta palavra, por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você sabe qual é o novo nome que Jesus ganhou depois que venceu, e que ele tem HM, e isso faz parte do nome de Deus. Você sabe que foi revelado, mas só será dado para quem vencer. E quem vence tem nome mudado, só quem tem ganhado é quem vai saber. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana, Jesus é Brana, eu sou também. Esse nome está dentro das eras e é para agora, não é para depois. E foi o William Brana que disse, no primeiro selo foi que ele falou. Jesus Cristo já tinha ganhado o nosso amado quando ele partiu. E Jesus agora é Brana, foi esse nome que ele subiu. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana, Brana eu sou também.
Pai emana pra você também. É um filho que foi adotado, não está envenenado no nome que tem. Jesus é Brahma, Jesus